Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso Doutoras. Esse mês de abril é o mês de conscientização do autismo e a gente vai trazer o tema, né? A gente vai falar desse tema muito importante, dos direitos do autista, né, Catiane? Isso. É um tema muito delicado, né? Que a gente está se ouvindo muito falar desse tema agora, principalmente na internet. A gente vai falar também da banalização do tema, né? Tem muita gente que fala da banalização, todo mundo se auto dá o diagnóstico também, mas a gente vai falar também dos direitos, dos deveres para com o autista, e a gente vai abranger também para a sociedade toda saber um pouco de como utilizar e requerer esses direitos. Mas antes disso, a gente quer pedir para vocês seguir nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, né? Seguir o Instagram do Pode Isso Doutoras, e o meu Instagram é o Instagram da Cátia, né, Cátia? Isso. Tem que valorizar a doutora de vocês, né? As doutoras de vocês. E aí, doutora, qual é o seu Instagram? Érica Rodrigues, com 2 S's, no final, Érica Rodrigues.adv. Pronto, o meu é Catiane.adv, bem fácil. Catiane com TH? Não, K-A-T-I-A-N-E. Pronto. O meu é Érica com C. Olha, Érica com C. Todo mundo quer escrever meu nome Érica com K, mas é Érica com C, sem acento, por favor. E o meu também, mas é simples. Então, a gente vai falar de alguns benefícios, né, previdenciários. Hoje em dia, no caso, acho que não lembro o ano, mas daqui a pouco eu olho aqui na lei. O autismo, ele é considerado, né, uma deficiência. Hoje ele é considerado uma deficiência. E a pessoa com autismo, ele pode requerer, junto ao INSS, o benefício previdenciário. E muitas famílias, né, muitas mães atípicas têm dificuldade, inclusive muitas não têm conhecimento do direito que seu filho tem. Que ela acredita que por ela ter carteira assinada, por ter carteira assinada em casa, não teria o direito, né, a esse benefício, porque LOAS, na verdade, é um assistencialismo. Por ser um assistencialismo, elas entendem que não teria direito por ter carteira assinada, mas a gente vai explicar o caminho, né, para essa mãe atípica conseguir esse direito. Mas é importante que elas saibam que esse benefício é para suprir as necessidades básicas da criança, né? Da criança, do adolescente. E tem mães que, às vezes, têm 2 crianças com autismo em casa e o salário, né, da família não é o suficiente para suprir essas necessidades básicas, uma vez que a pessoa com autismo precisa de acompanhamento com fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional. Isso tudo gera muito gasto, além de que a maioria das crianças e das pessoas com autismo tem seletividade alimentar. Então, precisa de uma feira, né, no caso de uma alimentação também diferenciada. Isso tudo gera um custo maior para essa pessoa, né, Kátia? Isso mesmo. O benefício assistencial à pessoa com deficiência é um benefício que dá direito a toda pessoa portadora de deficiência ou que necessite de algum auxílio receber um benefício que é mais conhecido como LOAS. Aí a pergunta, doutora, todo mundo que tem o CID, que é como autismo, tem direito ao benefício? Olha, deveria ser assim. Mas, em regra, não funciona dessa forma. Então, geralmente, as pessoas que são portadoras do autismo, elas têm o CID, tem um laudo médico do psiquiatra ou do neuro, informando que a criança tem autismo. Ela dá entrada, solicita pelo INSS o benefício assistencial e ela passa por uma perícia social, onde nessa perícia social vai ser avaliada as condições sociais da família, saber se a família tem renda suficiente para se manter e, de acordo com a lei de benefício assistencial, tem que ser 1/4, né? 1/4 do salário mínimo dividido por renda per capita. Então, a primeira parte a ser avaliada é a equiparação social. Depois disso, vai ser avaliado a deficiência da criança, do adulto, do adolescente portador de autismo. Então, o que acontece? Ao solicitar o benefício assistencial, vai se marcar uma perícia social, onde essa família ou o requerente vai passar por uma entrevista. Nessa entrevista, o solicitante tem que estar com o espelho do cadastro único atualizado, que é o CRAS. Ele tem que, antes de ir para a perícia, ele tem que atualizar os seus dados no CRAS mais próximo da sua residência. Ele tem que levar os documentos de todos os componentes familiares que fazem parte daquela família, que vivem naquela residência.
e ele tem que apresentar isso na entrevista. Depois dessa entrevista social, ele vai marcar uma perícia médica. Na perícia médica, o médico perito do INSS, ele vai avaliar se o autismo daquela criança... É bem assim, não basta, infelizmente, não basta ter só o CID como autista. Ele vai avaliar se aquela criança necessita de acompanhamentos... Qual é o espectro, como chama, né? Que é o nível. Se é nível 1, se é nível 2, porque a partir dali vai dar a limitação, se ela vai ter uma vida independente ou não, né? Isso, só que o perito que vai fazer essa avaliação, ele, na verdade, eu acredito que é muito pouco tempo para ele chegar nessa conclusão. Porque ele vai ter ali, no máximo, 15 minutos com aquela criança. E, às vezes, as crianças, em 15 minutos, não dá para se demonstrar a necessidade dela. Porque uma entrevista, quando você conversa com algumas crianças portadoras de autismo, elas são totalmente diferentes de outras, né, que também são portadoras, mas em relação à necessidade, ao auxílio de terceiros. Então, eles podem se comunicar bem, porém, têm dificuldades para se vestir, para comer sozinho, tem limitações em relação a andar sozinho. É por isso que é importante, inclusive, assim, eu enxergo pelos clientes que eu atendo, existe uma dificuldade dos neuropediatras dar esse diagnóstico, porque ele necessita do auxílio de outros profissionais, como eu citei aqui, que são terapias, são acompanhamentos médicos que o autista ele tem que fazer durante um longo período de tempo e, se não for, a vida toda. Então, para poder o neuropediatra dar o laudo, e esse laudo ser um laudo fidedigno, vamos dizer, para que facilite a vida do perito, né? Aí é necessário passar pelo TO, pelo fonoaudiólogo, pelo nutricionista, e a avaliação desses profissionais vai formar a avaliação do neuropediatra. Então, eu sinto que a dificuldade das mães hoje é ter esse laudo, porque é tudo muito caro, né? E você conseguir isso de forma pública, né, pelo SUS, é muito difícil. Até consegue, mas é demorado. Porque, assim, quantos autistas não tem, vamos dizer, na cidade de Maceió, né? E que estão inscritos nesse cadastro para fazer acompanhamento com TO, para fazer acompanhamento com neuro, para fazer acompanhamento com enfim. Eu tenho contato com uma pessoa que estava fazendo o acompanhamento numa instituição que era vinculado ao município daqui de Maceió, e recentemente esse atendimento foi cessado por questões de investigação, enfim. Então, ela estava prestes a ter o laudo, e aí ela teve que parar o tratamento e o acompanhamento. E essa criança tem seletividade alimentar severa, inclusive ela está tendo dificuldade na escola porque ela não come a comida da escola, e a escola ela não, como é do município também, ela não pode levar, né, o lanchinho dela, tem que ser a merenda fornecida pelo município. E aí a escola, né, o município tem que se adequar àquela criança. Porém, se não tiver um laudo atestando que aquela criança ela tem a necessidade especial referente a tal alimentação, né, que ela tem ela não come pastoso, ela só come o sólido de tal forma, ela só come tal coisa, porque eles têm essa limitação e eles têm que ser aceito, porém tem que ter o laudo, e a dificuldade é exatamente esse laudo. Geralmente, quando a criança nasce, né, que as mães conseguem, né, visualizar alguma diferença de uma criança para outra, quando eles procuram o pediatra ele pode encaminhar essa mãe para um neuro ou um neuropsiquiatra, para poder eles fazerem uma avaliação. Não é uma avaliação de um dia. Então, é um trabalho feito, inclusive, muitas vezes, com uma equipe multidisciplinar. Então, mas, doutora, eu não tenho condições de ir nem para o pediatra. Como é que a gente vai ter acesso a esse laudo? Olha só,
De forma gratuita, existem alguns institutos e é muito difícil, às vezes, a vaga, né? A gente tem aqui acho que é a Asfal, né? A gente tem aqui a PAI também, tem algumas instituições, a Pestalozzi, que elas prestam esse serviço assim, de uma qualidade muito grande, porque eles têm essas equipes lá disponíveis. Mas, assim, o primeiro momento é o pediatra que vai ser solicitado o encaminhamento para o especialista. Depois disso, a criança vai ser feito um acompanhamento para que tenha um diagnóstico de autismo. Com esse diagnóstico, com esse laudo, inclusive muitas vezes também vem com um laudo da equipe multidisciplinar da escola, que não pode dar o CID, a escola não diz que a criança... muitas vezes... O problema da criança é identificado exatamente na escola. A mãe, ela tem uma dificuldade eu não sei se é dificuldade ou aceitação, não sei, mas muitas vezes é identificado na sala de aula, o monitor, o professor percebe que aquela criança tem uma certa dificuldade, uma limitação para algumas coisas, e aí ela passa, né, para o setor pedagógico da escola, para a coordenação, o psicólogo, para chamar o pai para conversar, né, para passar aquilo ali, para poder o pai levar e fazer um acompanhamento naquela criança. Hoje está tendo muita banalização do termo da doença, do autismo, né? Hoje todo mundo vai para a rede social e diz assim, olha, eu sou portadora de autismo, descobri que sou portadora de autismo, olha, eu tenho... Não é que as pessoas, elas... não demonstram ter características da doença, é porque, na verdade, o diagnóstico é tardio muitas vezes. Entende? Muitas vezes as pessoas não têm acesso ao diagnóstico, e muitas vezes as pessoas são um pouco diferentes das outras, mas não conseguem identificar, não conseguem decifrar o que é que tem. E também pelo elevado custo da nossa saúde, né? Nós temos profissionais muito bons no Brasil, nós temos médicos muito bons, porém... O custo para se ter um acompanhamento, um diagnóstico correto, isso é um custo um pouco elevado e muitas vezes as pessoas não têm condições. E a banalização que eu queria dizer assim é que muitas vezes as pessoas elas se identificam com o laudo do outro. Ela já faz a autoanálise, né? Não vou pro médico, eu tenho essa doença, não vou eu pro tenho médico. TDAH, as pessoas já estão tenho dislexia. Isso. Né? Então, assim, é isso. Mas, assim, existe, como a gente estava falando do nível... então, assim, às vezes as pessoas pensam, um autista ele não pode ter uma vida normal. Sim, o autista ele pode ter uma vida normal. Até porque a gente iniciou aqui falando que existe o espectro, existe o grau. Então, existe as pessoas com autismo que ela vai poder ter uma vida comum, como nós temos, porém com a sua limitação. Inclusive, eles podem trabalhar e devem trabalhar. E a vaga deve ser preenchida exatamente com a vaga de PCD, que as empresas ela têm que contratar, que tem a obrigação de contratar, né? Inclusive tem isenção de imposto, né? Aquelas empresas que contratar a pessoa com deficiência, porque o autista ele vai entrar para essa vaga, né, de pessoa com deficiência. Então, naquele momento, obviamente, vai ser analisada a alimentação da pessoa e aí ela vai ser colocada adequada a uma vaga que dê para ela exercer com plenitude, né, a sua função. Eu tenho um parente que ele é autista e que ele foi diagnosticado muito cedo. E por ele ter tido a oportunidade de ser diagnosticado muito cedo, ele teve a oportunidade de fazer outras terapias. Ele, além da escola, ele foi inserido numa língua, inglês, depois ele foi inserido em outras atividades da área de informática. Ele é super inteligente. Hoje ele está cursando uma faculdade de ciências da computação. Então, assim, no início, para a família entender sobre o autismo foi muito difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem aceitar que seu filho venha nascer com alguma deficiência. Porém, como ela teve a oportunidade de tratar essa criança, de cuidar dessa criança, de ter o acompanhamento necessário, hoje essa criança é uma adolescente que está fazendo faculdade, que
que anda sozinho, que pega seu ônibus sozinho, que vai na faculdade sozinho. Porque ele teve o acompanhamento e o tratamento adequado. Porque a terapia ela é necessária, a fono é necessário, todo o acompanhamento médico ele é necessário para a evolução, para que a pessoa não venha regredir, né? Isso é uma exceção. Esse meu parente, eu acho que algumas exceções existem. Porém, e as pessoas que não têm condições de ter a terapia? É por isso que é necessário o benefício assistencial. É por isso que é necessário ter uma empatia para o médico que vai analisar que vai atestar se a criança tem necessidade, tem direito ao benefício ou não tem direito ao benefício. Ela tem que atentar que pode ser que aquela criança esteja ali se desenvolvendo de uma forma igual às outras crianças. Porém, ela tem necessidades especiais. O autismo requer um olhar diferenciado. O autismo requer que a criança tenha uma terapia, tenha um acompanhamento multidisciplinar. Então, não importa o grau, para mim, assim, não importa o grau de dificuldade que possa transparecer, porém, a necessidade de todos os portadores de autismo, eles têm um acompanhamento para que eles possam desenvolver de uma forma que eles se consigam lidar com o problema e resolver os problemas do dia a dia. Porque se eles não tiverem a condição de ter um tratamento, de ter um acompanhamento, aquilo pode regredir a um ponto da criança não ter uma vida normal. Ele tem uma vida normal até os 10 anos, depois chegar ao patamar e não conseguir desenvolver. Por isso que eu falei assim, que independente, porque embora a lei fale que para poder ter o benefício assistencial tem que ter 1/4 da renda per capita, que seria do salário, né? Do salário mínimo. Independente disso, a gente consegue, mesmo que a pessoa não tenha não atinja esse critério, a gente pode conseguir. Por quê? Porque comprovando as necessidades básicas daquela pessoa, a gente vai conseguir comprovar se a pessoa paga R$400 numa consulta por mês no neuropediatra, porque é o valor, uma média de uma consulta no neuropediatra. A consulta de uma terapia ocupacional é em média de R$300 a R$400, aí já vai meio salário mínimo. Então, isso é impossível ele se manter, uma família se manter com um salário mínimo, tendo uma pessoa com autismo em casa, tendo todas essas necessidades, que é uma necessidade básica, né? Então, assim, a gente vai, enquanto profissional, vai orientar o pai, a mãe, né, a como conseguir esse laudo, né? Olha, você tem que ir no neuro, você tem que pegar esse laudo para a gente poder dar entrada, negando na fase administrativa, né, junto ao INSS, que na maioria das vezes, vamos dizer, 90% das vezes, eles vão negar, e a gente vai judicializar e a gente vai conseguir na justiça. Muitas vezes, e a Justiça Federal, ela pede fotos da criança, de frente, de lado, fotos da casa, né? Além da casa, ok, mas pede foto até para poder identificar, e depois disso ainda tem a perícia, né, física, a perícia presencial. Mas grande maioria das vezes, acredito que quase 100%, a gente consegue. Por quê? Porque existe um laudo fidedigno, como eu havia falado inicialmente. Então, no indeferimento administrativo, que é a negativa do INSS, o segundo caminho é judicializar. Para isso é necessário você procurar um advogado especialista no direito previdenciário, para que ele ingresse com uma ação contra o INSS. Nessa ação contra o INSS, ele vai argumentar e vai apresentar os laudos multidisciplinares da criança, vai apresentar o laudo médico, onde apresenta o CID da incapacidade da criança, que nesse caso a gente está falando do autismo, vai apresentar também, caso a família ultrapasse a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, ele vai apresentar as despesas extras que essa criança tem para poder aquela família se manter. Então, se ultrapassar a renda per capita de 1/4, tem como comprovar através das despesas, como a doutora Érica falou, com os médicos, despesa com médico, despesa com medicação. As crianças muitas vezes têm seletividade alimentar. Então, eu tinha um cliente que ele só tomava um tipo de polpa de fruta. Então, a mãe, ele só bebia um tipo de suco e ele só comia... na verdade, não tinha muita variedade alimentar, porque ele tinha uma restrição alimentar. Então, ele tinha um tipo de polpa que ela comprava mensal,
um tipo de leite que ele tomava, eu não lembro, não me recordo, eu acredito que era no trem, que é caro, que é um leite caro, né? E um outro alimento que ele comia muito era só peito de frango. Então a gente juntou as despesas que eram desses 3 alimentos, a gente juntou até as despesas que ela gastava com o Uber para ir para a terapia e apresentou para o juiz que mesmo que a renda do marido fosse superior a 1/4, era insuficiente para aquela mãe. Fora que uma família que tem uma criança que necessita de acompanhamento, ela tem uma família onde ela precisa quase 24 horas por dia estar com alguém ali do lado. Então, alguém abre mão de alguma coisa. Muitas vezes as mães param de trabalhar. Muitas vezes as mães abdicam dos sonhos delas para poder acompanhar esse filho na natação, esse filho no inglês. Não é porque ela acha que ela é a única que vai fazer isso. Não, é porque essa criança ela é diferente. Amiga, e ainda, fora o benefício, né, o LOAS, existe outros direitos, né, que a pessoa com autismo tem, a exemplo de passe livre, em passagens, né? E isenção de imposto, né? Imposto de renda, tem IPVA, e a compra ICMS, de carro também, ICMS. IPI, ICMS e IPVA. Então, tá comprando um carro novo, um carro para a família, e seu filho é portador do autismo, você pode, junto com a concessionária, apresentar esse laudo e ter redução, e tem isenção de imposto para adquirir esse bem. E também na compra de casa também você pode ter redução. Então, assim, não é um benefício de qualquer jeito, é um direito. Você não vai pedir um favor, olha, me dê um favor porque eu tenho um laudo de autismo, porque meu filho tem autismo. Não, é um direito seu. Não tenha vergonha de requerer o seu direito, de buscar pelo seu direito, porque ali foi conseguido com muita luta para que as pessoas possam ter esse direito, porque há muitos anos, isso era banalizado. Era muito difícil, anos atrás, a gente ter na sala de aula uma criança com necessidades especiais, junto com as outras crianças. Então, também tem esse direito à inclusão. E pegando o gancho da questão da sala de aula, os pais, né, têm que saber que a pessoa com autismo, ele tem direito ao acompanhante, que no município é chamado de PAE. Na rede privada, eu não sei exatamente como é que se chama, mas é um auxiliar. Inclusive, recentemente, foi a maior polêmica aqui em Maceió, que saiu uma portaria que um PAE, né, que era um monitor, para acompanhar 6 crianças. Então, assim, é humanamente, fisicamente impossível. No caso, isso é degradante para as crianças, que elas não vão ter o acompanhamento necessário, tão quanto para o profissional também, que ele não vai conseguir dar conta. Por quê? Porque cada criança tem uma necessidade e uma limitação diferente. Então, tem aquela criança que ela é não verbal, ela não consegue falar. Tem aquela criança que ela não consegue ir no banheiro sozinha. Tem aquela criança que ela não sabe... eu não sei como é que chama, que ela não... que ela se movimenta muito na sala de aula, então tem quem vai lá conversar para ver se ela não fica tanto tempo, porque tira a atenção também dos outros colegas, né? É o PAE, é esse monitor. Então, assim, nem todo caso tem a necessidade do professor auxiliar, né, do monitor. Isso vai depender exatamente do grau e da limitação daquela pessoa com autismo, obviamente, mas com laudo médico, comprovando que aquela criança, aquele adolescente, ele tem a necessidade do acompanhante, é obrigação do município ou da rede privada de ceder. A escola particular, ela não pode negar a matrícula. E se ela aceitar a matrícula, ela não pode negar. E ela aceitando a matrícula, ela tem que dar toda a assistência necessária para aquela criança, aquele adolescente que ele precisa. Hoje, as escolas particulares, assim, que os valores às vezes são bem elevados, elas estão exigindo dos alunos um teste de seleção, que
eu não vou... Esse teste de seleção é assim, você vai uma escola hoje, uma escola de... cara, ela está custando de R$ 2.600, tem escolas do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que esses são valores elevados, que eu acho, né? Mais de 2 salários mínimos para você ter uma criança na escola é um valor alto. E quando eles vão matricular essas crianças, eles pedem para fazer um teste, um pré-teste. Mas esse pré-teste, pelo que eu visualizo, nada mais é do que um teste diagnóstico para saber se essa criança tem alguma necessidade. E muitas vezes eu não sei se é uma forma mascarada, eu posso estar sendo leiga em falar, pode ser que seja uma forma mascarada de impedir o ingresso dessa criança especial na escola. Entendeu? Então, assim, eu não sei ou se esse teste diagnóstico seja para avaliar a necessidade de colocar um profissional. Mas, de toda forma, é necessário que a família entenda que também a escola, somente a escola, não vai, né, conseguir inserir o seu filho de uma forma completa e ele não vai conseguir abranger tudo o que ele necessita. Muitos necessitam de fonoaudiólogos, muitos necessitam de psicólogos para poder da área multidisciplinar, para poder eles fazerem outros tipos de terapia. Muitos necessitam de aulas de canto, muitos necessitam de várias atividades. Então, uma criança que tem necessidade... E essa questão dessa necessidade de plano de saúde ou de sessões de terapia já puxa o gancho da questão do plano de saúde. Sim. Porque alguns planos de saúde também costumam negar quantidade de sessões, no caso, limitar a quantidade de sessão. E a pessoa com autismo... ela tem direito à quantidade de sessões que for necessário, que for passado pelo profissional médico, pelo TO, pelo nutricionista, fonoaudiólogo. O plano de saúde, ele não pode negar. Isso é uma informação muito importante. O que está acontecendo? O judiciário está abarrotado desses processos, né? De solicitação como é que fala? De sessões com psicólogo. Então, o judiciário está lá. Muitos processos contra vários planos de saúde. As liminares são deferidas. Os juízes de primeiro grau já deferem as liminares. E sabe o que os planos de saúde fazem? Nada. Eles estão desobedecendo todas as determinações judiciais. É muito difícil você ter uma liminar na mão dizendo que o plano de saúde é obrigado a liberar essas terapias para as crianças. É muito difícil eles cumprirem a liminar. Muito bem, é como se você tem um papel que está lhe dando direito e esse papel não está sendo cumprido. O que parece que está acontecendo é que eles não estão nem aí. Mas aí a gente precisa fazer, orientar, no caso, esses pais ao caminho correto, porque a ANS, né, que é a agência reguladora, ela obriga o plano de saúde a dar o atendimento necessário para essa criança com autismo, essa criança, esse adolescente. O plano de saúde ele não pode limitar. Então, se a gente entra com a ação requerendo, no caso, o atendimento necessário e o plano de saúde não deu, teve uma liminar determinando, a gente tem que pedir execução com aplicação de multa diária. Ou o juiz tem que aplicar a multa e fazer cumprir a multa. Porque muitas vezes ele está lá na liminar, multa de R$500 ao dia até o cumprimento. Está lá. Não há bloqueio, não há cumprimento da multa, não há bloqueio dos valores, nada. Então, o judiciário tem que atentar, porque nós advogados, muitas vezes, a gente é o saco de pancada, né? A gente faz, doutora, e aí? A senhora está com a liminar, e aí, doutora? A gente chega lá no balcão, né? Pedindo, olha, doutor, está aqui a liminar de janeiro que não foi cumprida. Doutor, faça um despacho. Doutora, eu vou botar aqui, tá? Vou passar para o magistrado. Nada acontece. Então,
é importante que pais de pessoas com autismo saibam. A ANS, que é a agência reguladora, já determinou que os planos de saúde eles não podem negar atendimento nem limitar atendimento. Então, se isso aconteceu com você, procure um advogado da área previdenciária, um advogado especialista também, porque aí vai requerer uma ação civil, com ação civil, pedindo a liminar para que o plano de saúde não cumpra a exigência, no caso, de não limitar esses atendimentos, certo? Porque essa informação, é bom que as pessoas saibam que isso pode salvar vidas. Porque muitas pessoas com autismo têm vamos dizer, regride, né? Regride no grau porque não teve o atendimento necessário. Então, vamos passar essa informação para frente. Não pode, isso é um crime. Então, o advogado, né, nós advogados, nós sabemos o caminho que temos que tomar referente a essa medida, a essa determinação. Então, você quanto pai, quanto mãe, o plano de saúde negou, pega protocolo, né? Faz uma reclamação na ouvidoria da ANS, pega o protocolo também. Com isso, a gente vai juntar, vai informar o judiciário e o juiz ele vai ter que determinar com aplicação de multa diária a esse plano de saúde que negou o atendimento ou limitou o atendimento para a pessoa com autismo. E a justiça tem que fazer cumprir a liminar, né? A justiça também tem que não só colocar no papel, cumprir as determinações que eles mesmos colocam nas decisões, porque muitas vezes tá lá na liminar, depois a liminar cai por terra e nem foi feito o bloqueio da multa, nem foi feito o cumprimento da liminar. Então, o que acontece? O nosso judiciário hoje, ele tá difícil, viu? Tá difícil de acontecer. Então, hoje a gente se depara com muita gente esperando autorizações, esperando que as liminares sejam cumpridas e os planos de saúde aí sem dar nenhuma satisfação para o cliente, para o paciente, e a gente se depara com essa negligência, porque a gente está falando de vidas, não é só na área também de terapias, não, para autismo, mas para as outras áreas também. A gente se depara todos os dias com essas aberrações, porque eu acredito que você não cumprir uma decisão judicial, você também tem que estar disposto a cumprir a pena. Então, se você não cumpre, você está infringindo a lei e a pena tem que ser aplicada contra você que não cumpre. E, além disso, além dos planos de saúde, os autistas eles também têm direito a vagas especiais. Né? Isso, ele tem vagas especiais, direito a vagas para pessoas com deficiências quando eles fazem concurso público, quando eles estão passando por uma seleção numa faculdade, e eles se inserem nessa vaga especial. E eles também têm que fazer valer. Teve até um caso aqui em Alagoas de um estudante de medicina que ele é portador do autismo, ele estava com o laudo do autismo, ele ingressou na vaga para pessoas com deficiências e ele passou por uma banca e essa banca indeferiu. Ele com todo... Eita, rapidinho, eu postei hoje no meu Instagram, não sei se você viu, uma moça, a primeira pessoa com síndrome de Down a tirar a carteira de habilitação no Brasil. E é alagoana. E treina lá na academia. Ai, que legal. Olha, então assim, eu já fui atendida por médico autista. Eu tenho advogados autistas maravilhosos. Eu me arrepiei na hora. E assim, tá melhorando, mas olha só. Quanto tempo uma pessoa agora... Então, assim, quem está ficando atrasado somos nós, que a gente não está inserindo as pessoas, a gente não está dando oportunidade às pessoas com algum tipo de limitação a ser inserido numa sociedade que já é injusta para aqueles que têm todas as mobilidades. Imagine aqueles que
necessitam de um acompanhamento. Na verdade, a informação, né, Kátia? A informação salva vidas. E qualquer pessoa que nega qualquer tipo de direito a uma pessoa com autismo está cometendo uma violação grave. Seja ela na concessão de um benefício previdenciário ou de um assistencialismo, seja de um direito à isenção de um imposto, seja o direito de um plano de saúde ou de um atendimento, do direito de um atendimento escolar, em qualquer lugar. Então, as pessoas que estiverem assistindo, passem essa informação adiante. Escutem, né? Assistam o podcast, passe para outras mães atípicas, né? Outros pais atípicos, porque a informação salva vidas, né, Kátia? Isso. E é isso, a educação vai salvar muitas dessas crianças, o apoio familiar vai ajudar a lidar com os problemas que vão surgir ao longo do tempo, e o apoio de todo, da sociedade, e a evolução da sociedade faz com que, mesmo sendo diferente, somos todos iguais. É um dever de todos, como você falou. É um dever do Estado, do município, da sociedade, meu, seu, de todo mundo, né? E como você falou, não banalizar, não discriminar, ver a pessoa com autismo, com qualquer outro tipo de deficiência, não... Claro, cada um tem as suas limitações, mas somos iguais, né? Às vezes a gente escuta muitos termos pejorativos, e eu acho que a luta de uma mãe, né, de uma mãe atípica, ela é uma luta constante, é uma luta pesada, né? E às vezes a gente se vê num local de preconceito, né, sofrendo ali preconceito. Eu não sei o que é isso, você possivelmente também não sabe o que é isso, mas a gente supõe porque a gente é mãe. Tendo atendimento médico negado. Na escola, você sabe que seu filho tem uma limitação e a escola não quer dar o mínimo necessário que aquela criança precisa para poder desenvolver, muitas vezes falar, se comunicar, socializar com outras crianças e ter esse direito negado, isso é muito angustiante. Não é angustiante só para uma mãe, mas para quem vê de fora. Eu me angustio, porque eu me coloco no lugar daquela mãe. Então, que essas informações... que esse podcast, esse vídeo, que chegue ao número máximo de pessoas, né, que as mães de pessoas que tenham autismo e outras que também não tenham, mas que possam compartilhar, que possam levar essa informação, porque informação salva a vida. E o Pode-se Doutoras está aqui para levar informação para você, para mãe atípica, para pai atípico, para todo tipo de pessoa. Todo mês a gente traz aqui, toda semana a gente traz um tema diferente, né, que envolve não só direito, né, mas igualdade, né, que a gente fala que para não existir preconceito, né, Kátia? A gente traz também muitas coisas que a gente vivencia, muita realidade nossa, realidade dos nossos colegas, realidade dos nossos clientes. Então, a gente traz, muitas vezes, um exemplo para que você possa lidar com as suas dificuldades também. E eu acredito que esse mês de conscientização não tem que ser só um mês, tem que ser um ano, uma vida. Então, nós devemos, nosso dever é nos conscientizar e saber que existem pessoas diferentes, mesmo sendo iguais. Então, é isso, doutoras. O direito, né? Direito é uma garantia. É uma garantia. Direito não é um favor, é uma garantia. E a gente aqui, o nosso papel é levar essa informação, né, até você e fazer com que você tenha seu direito garantido, né? Tá com seu direito restrito? Procura, se você não tem condições de procurar um advogado particular, tem a defensoria pública, procura um advogado para poder se resguardar. Não existe advogado no Google, tá? Então, assim, muitas pessoas, elas falam, eu tenho um laudo aqui, vai me dar direito. Peraí, não é assim. Já se fala que é um processo, então um processo tem que ser feito de forma correta por um profissional habilitado, para que você não tenha nem seu tempo perdido, nem seu direito cessado. Então, é necessário, sim, procurar os seus direitos, se procurar um profissional habilitado na área, para que você tenha os seus direitos garantidos. Não é isso, doutora? E é isso. Pode isso, doutora? Pode não. Isso não pode, não. O Pode Isso, Doutoras fica por aqui, né? E a gente volta na próxima com mais informações, com mais dicas para vocês. E lembrando,
não ao preconceito, né? Esse mês de conscientização do autismo serve para a gente realmente fazer uma análise, né, reflexiva referente a essa situação e fazer a gente ser uma pessoa mais, como é que eu posso dizer? Com empatia, Empatia, né? isso. Se coloca no lugar do outro, né? Isso. E dá uma oportunidade para o outro de se expressar, ouve o outro. Não vamos só colocar uma barreira para tudo, né? Uma limitação para tudo. Vamos nos colocar no lugar do outro para a gente viver melhor. É isso. Pode ser, doutora, fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Tchauzinho.